Nada melhor do que começar uma aula sobre congruência da forma mais congruente para mim. Primeiro eu quero te dizer que você é muito bem-vindo nessa nova fase do portal do 1000 Versões da Alma. E eu, congruente que sou, tô aqui, diante do nosso altar, sentada no chão, para te dizer que a forma como a gente vai navegar agora vai ser a forma mais verdadeira que a gente pode entregar. Não que até aqui não tenha sido. O que eu acredito é que na vida a gente vai descobrindo aos poucos aquilo que de verdade faz sentido pra gente. E a descoberta, ela é filha da experimentação. Não tem como a gente descobrir se a gente gosta do gosto de uma fruta se a gente não experimentar uma fruta de um gosto diferente. Não tem como a gente descobrir se a gente gosta de uma mistura se a gente não ousar colocar coisas diferentes juntas. E ao longo do tempo eu fui encontrando muitas formas de me comunicar. Enquanto me comunicava, me descobria, me experimentava também. Hoje, mais cedo, quando a gente foi organizar para gravar essa aula e abrir esse lugar de conversa, eu chamei a Su e falei: Su, coloca no chão, que eu vou descalço, e daqui para frente é só assim. Não que a gente não possa mudar, mas hoje, no tempo atual, esse é o jeito que eu quero estar. E eu te convido a estar aí do outro jeito, do outro lado também, do jeitinho que fizer sentido para você. Talvez essa aula que vai falar sobre congruência possa ser um convite a você se questionar. Quão congruente você está sendo com as coisas que te fazem verdadeiramente bem? E quanto ainda há em ti, e tá tudo bem, de adaptação, de formas que tem que ser, do que tem que fazer, enfim. Tava com saudade da aula que nada melhor do que fazer uma boa viagem falada, para que a gente possa expandir, se questionar. O objetivo do Alma nunca foi dar uma resposta. Vim aqui falar uma verdade. É devanear junto, com intensidade, com profundidade. Olhar assuntos com vontade, com desejo de buscar novas possibilidades para alguns temas. E a gente escolheu começar falando sobre congruência para abrir espaço para essa observação. Congruência tem uma definição linda. Ó, diz assim na etimologia: a congruência é a semelhança à essência correspondente. Olha que coisa mais linda! Congruência é a semelhança à essência correspondente. Já tem um baita desafio aí, né? Porque quem lá sabe qual é essa essência? Quem de verdade hoje, no caos, nas milhares de oportunidades que a gente tem, no convite insano e cotidiano de a gente se adaptar, parecer antes de ser, enfim, tudo isso. Quem sabe qual é a sua essência? E se ser congruente é ser semelhante à sua essência, então, abre um parênteses aqui. Qual é a nossa? Essência é aquilo que é essencial, primordial, bem primeiro. Em primeira instância, o que você é. Essa é a sua essência. A essência, dentro da ciência, é aquilo que sobra quando se dissolve tudo que não é original, que não dá início, que não verte do princípio. Descobrir a nossa essência é voltar para casa, é voltar para dentro. Em alguma das aulas aqui do Alma, eu falei sobre propósito. E dentro dessa aula, que se você não assistiu, procura aqui no portal. Ela é maravilhosa. Mas propósito é aquilo que a gente faz de propósito. É aquilo que a gente faz sem que ninguém precise nos pedir pra gente fazer. Eu tô aqui de propósito. Faz parte do meu propósito fazer. Eu saí porque quis de casa. Marquei a gravação porque quis. Me empolguei pra vir. É de propósito que faço. É por querer. É se todo mundo me tirar tudo, ainda assim eu vou achar um jeito de falar. Porque faço isso
com devoção, faz parte da essência do que sou, comunicar. Percebe como o propósito está absolutamente ligado à essência? Aquilo que a gente faz naturalmente nos dá uma pista do que somos. 1 milhão de livros hoje em dia, né? 1 milhão de formas de encontrar o propósito. Um propósito maravilhoso que te leve a entregar muito para muita gente. Aquele propósito vendido como propósito comercial. Propósito que te leva a ter uma carreira. Propósito que te coloca em um lugar de destaque no mundo. Será que o propósito é isso mesmo? Será que propósito é só essa essência simples que te faz agir com congruência? Será que o propósito não é só esse resgate, esse renovo daquilo que você já era e não a tentativa insana de tentar ser o que nunca foi? Fica aí um lugar para a gente pensar. E aí quando a gente entende que a congruência é a semelhança à essência correspondente, então a congruência é a ação na vida, é a forma como a gente consegue se posicionar, aplicar aquilo que a gente essencialmente é, aquilo que a gente consegue se fazer ser percebido. É como a gente consegue se colocar no mundo em semelhança com essa essência. O mais próximo possível. Olha que lindo! Ser congruente é, então, eu ser fora o mais próximo possível do que eu sou dentro. Limpando tudo que acho que sou por dentro, mas que não sou. Quando não reconheço a minha essência. Que é aquilo que eu já era, antes de me contarem o que eu devia ser. Antes de plantarem em mim 1000 desejos do que eu poderia vir a ter, poderia vir a parecer. Ainda dentro da etimologia de congruência fala assim, é a semelhança da entrega de todas as partes do todo. Puta, é muito bom, né? É a semelhança entre todas as partes. Ou seja, sou congruente quando todas as partes de mim são semelhantes. As partes que eu mostro e as partes que eu não mostro. Aquilo que eu falo e aquilo que eu penso. Sou congruente quando aparento o que verdadeiramente sou. Congruência é a semelhança entre essas partes. Porque é fácil ser socialmente congruente. É bonito. É bonito eu falar uma coisa aqui no vídeo e eu agir da mesma forma. É bonito eu falar de simplicidade e sentar no chão. Congruente que ela é. Mas se ao desligar a câmera, no meu coração, eu não me sinto confortável aqui. Se ao estar em um ambiente não observado, não gravado, um ambiente que não conta ponto social, eu não ajo assim? Então, no fim, que congruência é essa? Se não mais um papel moral. Talvez eu seja observada como a congruência que desejo plantar, mas talvez não seja a minha verdade. Porque no fim ninguém é capaz de definir se você é congruente ou não, a não ser você. Você pode mentir para mim, pode mentir para o mundo, mas você não pode mentir para vocês. Você sabe o quanto de incongruência há em ti. Você sabe o quanto de distância tem entre todas as partes de ti. Você sabe o quão afastado ou o quão próximo está da sua essência. Mesmo que ninguém saiba. Mesmo que ao longo da vida você não dê nenhuma pista que mostre isso. Ainda assim, no final, só você morre contigo. Na hora de deitar, entregar o corpo, é a tua consciência que dissolve a tua pessoa, o teu corpo, a tua cápsula. É ela que desacopla a alma e sabe se foi congruente ou se não foi. Se foi verdade ou se não foi. Em algum momento não faz mais sentido parecer. Só sobra ser. E aí, é você com você. A gente costuma dizer aqui nos encontros do Alma,
Aonde quer que você vá, você estará lá. As tuas mentiras caminham contigo, as tuas verdades também. Aquilo que tu finge ser, te interpreta em todos os lugares, mas aquilo que tu é, te revela em todos eles, mesmo que o outro não possa perceber. E ainda, a congruência na etimologia fala que ela é a própria harmonia. Isso é muito lindo. Congruência é a harmonia, por definição. Se por definição congruência é a harmonia, o que acontece quando eu estou em desarmonia? Me torno incongruente. A partir do momento em que entro em desarmonia comigo, a partir do momento em que não mais faço aquilo que sinto, não mais falo aquilo que penso, não mais ajo da forma que acredito, coloco o meu sistema em desarmonia. E se congruência, por definição, é harmonia, incongruência, por correlação, é a desarmonia. E a incongruência traz muitos malefícios para a nossa vida. Viver na incongruência não é só desafiador, porque veja bem, é bem desafiador. Viver na incongruência é tu ter que contar uma mentira o tempo todo. Quem já contou uma mentira sabe a naba que é sustentar uma mentira. Tu tem que te lembrar da mentira e quanto mais tu entra nela, mais difícil é sustentar. Esses dias uma grande amiga minha me contou que precisava enrolar um pouco uma história para poder sustentar ela. E eu disse, pelo amor de Deus, enrola o mínimo possível. Porque em algum momento tu vai ter que sustentar o rolo. E é difícil. Sustentar a mentira é difícil. Talvez nem em todos os ambientes a gente possa viver com a verdade absoluta. Até porque expressar a nossa verdade, e eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente na minha vida, expressar a nossa verdade não passa só pela coragem de fato expressá-la. Passa também por uma interpretação honesta de se a tua verdade cabe nos lugares. Quanto o ambiente está preparado ou disposto a ouvir a tua verdade. Às vezes não é sobre mentir, nem se anular. É sobre entender que há um tanto que cabe ali naquele lugar. Às vezes a gente se enrola um pouquinho mesmo para disfarçar, o que até a gente tem preguiça de explicar. E ok, até aí tudo bem. Mas essas mentiras, essas diminuições da gente, por vezes nos colocam em uma zona de incongruência. Porque, eu espero ser clara, veja bem, a sociedade, o ambiente que tu está inserido, muitas vezes, vai te mostrar que não está preparado para a tua verdade integral. Mas a tua alma é inegociável. E ela, a ânsia que tu tem dentro, ela não topa se negociar. E ela acha incongruente. Então entender que o corpo aceita se moldar, a sociedade é uma partícula disso. Mas é que a alma, ela não tolera. A alma não se negocia. A alma, ela não tem a interpretação humana, física. Não tem essa mente que pensa, adapta, manipula, condiciona, encaixa. Isso é uma condição física nossa. É essa condição dessa experiência terrena aqui. Então a gente vem com esses recursos, é como se a gente fosse um celular cheio de aplicativo e a gente tem aplicativos ali, sabe comprimir vídeo? O vídeo é grandão. Aí tu vai lá e pega um app para comprimir vídeo. Aí tu diminui aquilo. Aí hoje inteligência artificial, né? Aí tu pega um app para escrever sobre o que tu pensa. Ok, a gente vai encaixando em coisas menores para que elas aconteçam nessa existência. Mas é que a alma tá puta lá dentro. Eu sou uma grandeza, ela diz. E tu diz, não, mas calma aí. A grandeza de tudo que eu sinto, de tudo que eu acho, não cabe. Não cabe aqui na minha família, que talvez tenha algumas restrições. Não cabe aqui no meu ambiente profissional, que talvez eu tenha que fazer alguns encaixes. Não cabe aqui na minha relação com o meu parceiro, com a minha parceira, que eu preciso
ceder um pouco mais. Eu estou sendo congruente com o meu ambiente quando escolho me adaptar um pouco, diminuir-me um pouco, encaixar-me um pouco. Estou sendo congruente com esse ambiente, é o que a vida me oferece. E aos poucos eu vou trazendo a minha verdade. Mas a alma lá dentro gritando, sabendo a essência que é, reconhecendo-se em prima, diz: não, não, a gente é muito mais. E aí é muito lindo entender que, às vezes, para que a gente possa criar uma harmonia externa, harmonia, lembra, é o sinônimo da congruência. Para que eu possa criar uma harmonia externa, para que eu possa ser congruente com o meu ambiente externo, eu negocio-me e torno-me incongruente comigo. É botar um sapato apertado. Negocio-me e coloco aquele sapato mesmo sabendo que dói. E topo usar ele em um evento social. Mas daqui a pouco penso que tenho que botar de novo. E de novo. E de novo. E qualquer semelhança com a tua vida lá fora é pura coincidência. E a gente coloca o sapato apertado muitas vezes. Em algum momento, ou o pé se torna tão calejado que não mais reconhece a doçura do seu toque, ou estoura em bolhas e feridas e diz: eu não consigo mais. O pé, essa alma que aceita se encaixar, que aceita não ser revelada na essência do que é por um tempo, mas em algum momento não mais. Eu disse lá no começo que as novas aulas do Alma tinham como objetivo manter a essência do que o portal já era. Eu só não te avisei que talvez fosse piorar. Porque se antes já não tinha uma verdade absoluta, existencialista que tô nesse momento. Penso que não tenho resposta para nada. Mas tô louca pra gente começar a questionar ainda mais. Porque também não sei como fazer para encaixar. Como botar o tamanho da potência do que tu é aqui fora e dizer: nenhum calçado mais vai me apertar. Não é assim. Porque tem hora que tu vai ter que caminhar em estrada onde precisa se calçar. Vai ter hora em que tu precisa frequentar lugares onde existe um protocolo a seguir. E na medida em que mais tu encontra a tua essência, mais tu reconhece a tua alma, mais tu vê a tua grandeza, mais os ambientes exigem que tu se adapte, mas mais tu sabe. E saber é uma maldição. Não tem como de saber o que se sabe, não tem como se diz reconhecer, não tem como se diz ver, não tem como se fingir. Pode mentir para todo mundo, mas não pode mentir para você. Você sabe. E na busca por tentar equilibrar isso, muitas vezes a gente é congruente com o ambiente externo e incongruente com a gente. Trazendo para a semelhança da palavra, somos harmônicos fora e desarmônicos dentro. Para não bagunçar nosso ambiente externo, aceitamos bagunçar o nosso ambiente interno. Para não fazer barulho e agito na nossa família, no nosso ambiente social, no nosso ambiente profissional, aceitamos fiamente agitar, bagunçar e adoecer o nosso ambiente interno. Topamos, por amor ao outro, trazer desarmonia para o nosso ser interno. E que amor a gente tem pela gente? Quanto de amor a gente tem pelo nosso próprio pé que dói. Só para que todo mundo continue elogiando o sapato que a gente usa. Quanto de dor a gente topa passar. E essa incongruência interna, essa mentira que a gente não consegue contar pra gente, esse rolo que a gente não consegue se enrolar, começa a cobrar. Existe um custo. Tem um preço que a gente tem que pagar. A incongruência como percepção de ação, a incongruência como
atitudes que a gente tem, ainda é uma incongruência mais fácil de corrigir. Eu considero que há uma incongruência em especial que é preciso ser observada e que é a mãe de todas as disfunções internas. É a incongruência do sentir. Aquilo que eu faço tem um impacto enorme sobre o meu equilíbrio interno. Mas aquilo que eu faço não é tão relevante para a alma como aquilo que eu sinto. É como se o sentir tivesse um impacto de 80% na alma. E os outros 20% se dividem entre o que eu penso, 15%, e o que eu ajo, 5%. Trazendo a um contexto comum, é o assassino, que age com uma brutalidade estúpida, mas que consegue encontrar um caminho de remissão, de perdão, de retorno ao ser, quando sente verdadeiramente o arrependimento e escolhe mudar a sua essência. Não tem como mudar a sua ação, o assassinato já foi. Mas o sentimento é mutável. E a alma se apega àquilo que pode ser recuperado. Se a gente pensar de forma religiosa e espiritual, vai perceber que essa é a base de todo resgate de alma. Nenhuma religião pune eternamente o corpo pela sua ação. Toda ela abre a opção de resgatar o sentimento. E aquilo cura a ação do corpo. Ou seja, ser incongruente com suas ações é horrível? Horrível. Mas é tão pequeno diante de como você se sente. O sentimento impede a ação. Se eu olho e me atento primeiro a ser congruente com as minhas sensações, logo eu não terei ações incongruentes com isso. Porque o sentimento é maior. É aquele que nunca vai assassinar. Não porque nunca vai ter uma faca e um ódio, mas porque o amor foi instalado de forma muito mais grandiosa, toma conta do seu ser, impede que a ação incongruente aconteça. Será que faz sentido aí para você? Eu espero verdadeiramente que sim. Olha para as tuas emoções, busca elas. A incongruência de sentimentos gera doenças no corpo físico. Toda doença começa na mente. Todo pensamento da mente já passou pelo coração. Tudo aquilo que meu corpo traz, minha alma já sentiu. Tudo aquilo que eu ignorei na alma, grita no corpo. Tudo aquilo que eu tive a arrogância, a prepotência de abafar e querer olhar lá para frente, o corpo traz e diz que é no presente. Não dá para acumular. A alma não negocia. A alma é intolerante ao veneno. Ela não aceita a entrada. Bate, ela lança de volta para o corpo. É como se ela devolvesse e falasse, resolve. Porque na alma esse dano não vai ficar. Ela vai devolvendo para o corpo tudo que chega nela. Não aceita a incongruência. A tua essência é pura. E assim ela se mantém ao longo da vida. São as nossas ações e pensamentos que tornam isso disfuncional, desarmônico. E assim a gente segue, encontrando a congruência dentro de nós. Reconhecendo quando a incongruência passa a nos deixar em desarmonia. Abrindo espaço para se preocupar mais com o que se sente, ao invés de querer parecer. Ao invés de querer olhar só para as ações. Vamos começar a olhar para os corações. Quanto de verdade tem lá. E aí aos poucos, talvez juntos,
a gente começa a calçar menos calçados apertados e trazer mais verdade pra cá. Arro.